que eu criei a síndrome do herói, né? Se você for super-homem, ninguém nunca vai te convidar pra você ser Batman. Acabou, cara. Você é o cara que voa e tem alergia à kryptonita. Se alguém tiver uma oportunidade de emprego pra Batman, não vai ser você que ele vai te chamar. Ele vai chamar qualquer pessoa. O Bruce Wayne, o Ben Affleck, qualquer um. Não vai ser o Clark Kent. Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Papo no Café. Eu sou Manuela Mello, diretamente no Rio de Janeiro, nos estúdios da Iniciativa FIS. Eu sou André Balalai, diretamente dos estúdios Headquarters de Nova York, da Iniciativa FIS. E hoje o nosso convidado é o digníssimo Bruno Pina. E aí, olá! beleza? Tô empolgado, ansioso por esse papo aqui. Acho que vai ser minimamente divertido. Minimamente divertido, né? A gente tentou começar faz mais ou menos 45 minutos que a gente está tentando começar, mas a gente não consegue começar o podcast. Vamos ser honestos com todos. Eu acho justo. A gente começa com uma pergunta filosófica. Quem é o Bruno Pina? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Eu faço pão, eu vendo pão, ou eu tô fechando a loja? Sou um baiano que já perdeu o sotaque há muito tempo, mas que moro em São Paulo desde 2007. Aqui, morei em Campinas, já morei em uns 8 bairros aqui em São Paulo. Sou formado em ciência da computação, desde novinho, sempre fui nerd. Joguei jogos de computador desde que eu tinha 8 anos de idade. Meu primeiro computador que eu ganhei foi num campeonato de jogo. Jogava Doom, certeza. Jogava Doom e Quake 1. Jogava Doom, cara. Quake 1, cara. Foi o Quake 1 que me deu o meu primeiro computador, tá? Então... Essa parte Vocês falaram grego pra mim. Eu quase fui jogador de CS profissional. Foi mesmo? Counter-Strike? Esse eu conheço. Eu acompanhava os meus amigos do colégio na Lan House, que tinha do lado da Galeria dos Pães. Ah, tinha Lan House aqui perto? Tinha. Eu jogava também Counter-Strike, tá? Então, lembro que numa época eu tive um clã que foi até patrocinado por uma Lan House. Puta, eu sempre gostei muito. Enfim, e aí joguei muito jogo. Por conta disso, me apaixonei por esse mundo de computação. Acabei fazendo ciência da computação. Pensei em fazer engenharia elétrica, fazer matemática aplicada à computação, porque eu era bem nerdzinho. Mas fui fazer ciência da computação e foi uma decisão animal. Aí, desde então, fui viver minha vida como programador, fui arquiteto de sistemas, fui analista, todas essas coisas do mundo tecnológico. Até que em um momento o Bruno Pina saiu para se tornar um outro ser humano menos nerd, né? Mas o mundo nerd nunca me deixou. Aí vim para São Paulo, fiz um monte de coisa e, enfim, e tô aqui. Pode contar mais coisas, mas minha carreira eu fui da IBM, quando eu vim para São Paulo morar aqui, eu vim pela IBM, morar em Hortolândia. E aí depois da IBM, que engraçado, né? Sou um baiano pilhado, então a IBM era muito calma para mim, sabe? Eu gostava de animação. Uau. Aí eu comecei a trabalhar em São Paulo num projeto, iniciativa da Microsoft com a Warner, lá em 2007. Eles estavam criando o primeiro streaming de vídeos da Microsoft junto com a Warner. Era uma tecnologia tipo o que virou o Netflix depois, mas eles faziam aluguel de vídeo on demand dos vídeos e dos filmes da Warner. E eu trabalhei nesse projeto construindo essa plataforma de vídeos on demand, chamava-se eOnde, E-Onde, que era o conceito do primeiro streamer que ia ser alugado, usando uma tecnologia da Microsoft chamada DRE, se eu não me engano, que você só podia usar durante X minutos aquele token. Fiz isso, aí conheci uma galera aqui em São Paulo nessa época, aí passei pela Fidelity, processadora de cartões, depois eu fui trabalhar na CPM Brax, que virou Capgemini, uma consultoria também de sistemas. Aí de lá fui para uma microconsultoria, né, uma empresa de médio porte, chamada na época Resource, que foi comprada pela Quintes depois. Lá eu já fui como head de mobile, etc. Aí de lá da Resource eu fui para IBM, América Latina. Da IBM fui para McKinsey. Aí da McKinsey eu caí na AstraZeneca e agora estou aqui no Distrito. Então, Bruno Pina é essa pessoa que foi de várias empresas, tem uma filha de 15 anos e um filhote que está chegando daqui a 4 semanas. Parabéns. E é isso, gente. Acho que, para não falar muito, esse sou eu, essa pessoa intensa. Esse podcast vai lançar depois que seu filho nascer, então põe ele pra ouvir depois. Boa. Baby Gui, Guilherme. Mas você fala que você Eu morou também no... fiquei grávida na pandemia, só que só eu fiquei. Filho. Passou 9 meses e não nasceu. Mas, ô Bruno, você falou que você morou no México também. Não, eu morei no Uruguai. Eu passei... Uruguai? E quando eu trabalhava na Fidelity, legal isso aí. Eu tinha 23 anos, eu acho, 24 anos. Ah, foi ano passado.
Exato, eu fiz 25. E quando eu trabalhei lá, a Fidelity ela é uma processadora de cartões, e o projeto que eu entrei para fazer foi o projeto Visa Vale, que hoje virou a Lelo, né? E era a migração de toda a plataforma e criação do novo produto Visa Vale dentro de uma processadora de cartões. Eu era bem nerd, eu programava mesmo para processar cartões, né? E a empresa que tinha de parceria com a Fidelity nesse programa, que era da Visa Vale, com o Bradesco, o Banco do Brasil, né? Era uma empresa chamada PayTrue. E a PayTrue era uruguaia. Então, eu fui passar um tempo no Uruguai acompanhando as fábricas de software que trabalhavam no Uruguai. Eu mal falava espanhol, mas mentira, eu não falava nada de espanhol. E aí eu fui para lá e passei esses 6 meses acompanhando a entrega do produto final que a gente ia fazer, e foi muito massa, porque essas minhas idas e vindas foram matando mais ainda meu sotaque, né? Porque hoje meu sotaque baiano ele é tipo 12%. Gente, o baiano, né, pelo menos eu, a minha cultura na Bahia não era acostumado a tomar vinho, né? Bahia toma cerveja, cachaça, acabou, ainda catuaba, né? Eu nunca tinha visto uma blusa na vida, né? Não, cara, exatamente. Frio lá, por mais que você fale que na Bahia, o interior da Bahia, no São João, alguma cidade, você encontre ali, acreditem, 19 graus. Não, caros ouvintes, na Bahia, no interior, onde eu ia passar São João, Itiruçu, Jaguaquara, Maracás, bate 9 graus, tá? Bate 8 graus no São João, que é a festa mais importante da Bahia depois do Carnaval, né? Ai, então eu ia pro interior, e aí só que mesmo assim eu não tinha roupa de frio, cara. E no Uruguai foi muito louco essa experiência de tudo novo. Eu não falava muito espanhol, né? E não gostava. Eu sempre gostei do idioma inglês, mas eu nunca tive uma relação boa com o idioma espanhol, né? Até esse momento. Depois eu tive que aprender. Então foi isso. Eu morei no Uruguai um tempinho, trabalhando. Foi uma puta experiência para mim. E eu lembro que até hoje eu cheguei no Uruguai, tava eu e mais 2 amigos, trabalhava juntos. E aí eu não tinha desbloqueado meu cartão. Em vez de ligar dizendo que eu tinha chegado no Uruguai, eu liguei, que eu estou aqui no exterior. Eu gostaria de desbloquear o meu cartão. E exterior, ela, onde você está, senhor? Na Europa? Eu falei, não, estou no Uruguai. Ah, tá. Está no Uruguai. Aí ela deu um tá. Falou, tá bom, vou desbloquear seu cartão, senhor. Mas foi isso, então foi uma experiência gostosa. Foi só comprar uma caixa de vinho. Foi comprar um vinho? Só comprar um Dom Pascoal, Taná? Uma carne. Uma carne. Outras experiências de morar fora eu não tive, mas a história do Quase México foi verdade, porque eu, depois de, né, tipo, fast forward, 2015, por aí, eu tava na IBM já, eu tava à frente da parceria da IBM com a Apple na América Latina, né, então eu ia para Cupertino sempre. A cada quarta a gente ia para Cupertino fazer reunião com o board lá da transformação global da Apple com a IBM. E aí eu sempre pingava no México ou na Colômbia para alguns clientes que eu tinha na América Latina lá. Uma dessas pingadas, eu conheci, né, uma mexicana que me encantou, não? E me enamorei. E aí, pronto, me apaixonei por uma mexicana, fiquei por lá, mas não fui morar, né? Mas quase por um triz assim, eu não fui morar no México. Essa é a história do México. Cara, falar espanhol e programar. As duas coisas que eu percebo que, às vezes, tipo, num ambiente onde todo mundo é igual, tem pequenas coisas que fazem a diferença, assim, sabe? Gente, como é que pra vocês? Você vê que... Eu sou um ET, porque eu não consigo falar espanhol. Eu juro que eu tentei. Juro por Deus, eu tentei. E programar pra mim, aquilo lá pra mim é grego. Não, pior que isso é legal, porque eu fui um nerd, esse é um ponto importante que o André trouxe. Eu fui um nerd sempre fui um nerd diferente, né? Porque eu nunca fui aquele nerd que ficava só programando e a madrugada inteira. Eu sempre fui um nerd que ia para tomar cerveja e encontrar e dançar no final de semana e de noite, tomar cerveja com os amigos. Eu era o nerd sociável, né? Sair atrás do Trio do Bel, do Durval. O nerd descolado. Eu ia pro carnaval desde os 11 anos de idade, lá em Salvador, com meus irmãos, com meus amigos de infância e tal. E aí, então, a programação sempre me trouxe... isso é engraçado, até hoje, né? A programação sempre foi um diferencial do average, né, do normal. Ou você é um programador que não manja nada de uma consultoria, de uma visão estratégica, ou você é um estrategista que você arranha na programação e quando você fala que manja, você não manja nada. E eu fui programador hard mesmo. Então, puta, animal. E o espanhol, olha que engraçado, né? Eu fui casado com a mãe da minha filha, adoro ela é descendente de espanhol. E eu nunca fui um cara conectado com o espanhol, assim, tipo, nunca tive interesse em aprender. Eu aprendi inglês desde novo, desde 9 anos de idade, aprendi inglês em curso lá em Salvador, fazer propaganda aqui do CCAA, fiz durante 10 anos curso de inglês, e para mim tava bom, enough, né? E o espanhol nunca foi meu forte.
E quando eu fui para o Uruguai, ainda assim eu não tinha um espanhol forte. Eu lembro que eu ficava lá, fim de semana, eu saía, fiz amigos espanhóis e eles iam, quer que a gente fale mais devagar? Eu falei, não, cara, fala como vocês falam, deixa eu ver se eu me anteno, né? Quero aprender, né? E eu comecei a praticar a audição. Mas foi numa necessidade de negócio, de ir de criar um negócio no México, que não foi nessa época da IBM, foi antes, quando eu estava em 2012, 2013, né, como Head Mobile lá da Resource, que a gente era parceiro de uma plataforma global chamada Kony. A Kony era uma plataforma low code, para quem não é técnico, você escreve um código muito simples e transforma isso em aplicativo de celular. O Itaú, uma época, contratou a Kony para os seus aplicativos. E a Resource virou uma parceira da Kony no Brasil e na América Latina, e aí eu tinha um time dentro da minha estrutura lá que tocava projetos mobile. E um dia a Dana, que era uma das heads da América Latina, que era acho que ela era texana, não lembro, ela ligou para mim e falou, Bruno, não, eu queria fazer, tá tendo um cliente nosso que tem uma demanda no México e eu não vou conseguir ir. Eu falei, mas você fala espanhol fluente? Ela, não, eu arranho espanhol. Eu falei, tá bom, aí, legal. Ela era a única que arranhava espanhol, ela tocava a América Latina, e ela não ia poder ir para esse encontro. E ela falou, você fala espanhol? Aí eu falei, olha, eu não falo espanhol, mas se você quiser alguém que vai empreender e fazer um negócio diferente, eu tenho a competência do que precisa ser feito, mas eu não manjo espanhol. Ela falou, mas você toca? Eu falei, eu toco, manda que eu toco. Foi uma romaria, né, cara? Para eu começar, instalei Duolingo, comecei a ver programa em espanhol, comecei a colocar tudo em espanhol, etc. E fui pro curso, assim, me achando, né, el guapo. E, cara, cheguei lá, foi animal, puta, né? Cheguei no México, nunca tinha ido pro México antes. E dei o meu primeiro treinamento me sentindo, assim, tipo, o espanhol, sabe? E foi horrível. Né, assim, o curso, tecnicamente falando, foi incrível, parabéns pra caramba, tipo, avaliação, né, NPS, animal, puta, o cara manja muito, fiquei muito feliz com isso, né, com esse feedback. Agora a gente não consegue entender ele. Ele não fala espanhol, ele fala pior portunhol. Não foi isso. O pior não foi isso, o pior foi assim, e tinha muito executivo, tinha tipo VP de empresa, diretor de empresa. Então, o feedback que mais me doeu, eu sou uma pessoa movida a feedback, né, me doeu muito quando eu recebi o feedback dizendo... Ele, por não conhecer o idioma, ele fala palavras de baixo escalão, às vezes, por tentar colocar o espanhol com o português. Tipo, foi um feedback que, pra mim, foi duro ouvir aquilo, sabe? Para as pessoas que estavam comigo no projeto, ninguém, tipo, ligou. Foi um feedback, vamos dizer assim, aquele feedback construtivo, né? Mas, pra mim, doeu muito aquilo. É autoconfiança, né, cara? Falar idioma. Eu lembro... Mexeu comigo, mexeu. Mas Eu lembro quando eu estava numa reunião, eu estava começando a falar espanhol, mesma coisa, assumir uma área na América Latina, não tem tu, vai tu mesmo, assim. Eu lembro que eu ficava ligando para os caras da América Latina só para falar com eles, afirmar qualquer coisa, posso ligar? Pode. Ficava falando só para tentar enrolar. E aí, eu acho que não tem nada pior para quem está tentando aprender espanhol ou pegar a fluência, porque o cara vai lá e responde em inglês para você. Tipo, eu não tô te entendendo, né? Não, fica isso mesmo. Eu conversava com garçom, conversava com motorista de táxi, meus amigos até me zoavam quando me encontravam. Eu conversava com todo mundo que eu podia conversar para poder ver se eu criava um pouquinho mais de fluência. Né? Eu brinco que eu não consigo falar espanhol e eu tentei algumas vezes, eu fiz algumas vezes aula de espanhol, não consigo porque ele é muito próximo do português. E é um português... Não é, né? Então, mas é um português errado, né? É uma coisa... É muito louco isso. Eu não destravo. A única professora que eu tive, que era uma boliviana, eu perguntei pra ela, por que pra gente a gente entende espanhol e os caras não, né? E o espanhol meio que soa... Não é que é ruim, mas é meio engraçado ouvir espanhol. Aí a mulher me explicou, ela falou assim, o negócio é o seguinte, o espanhol, o português brasileiro tem muita palavra que não existe no espanhol nem no português de Portugal. Então, o Brasil inventou muitas palavras, né? O Brasil acabou com o português. Então, quando a gente fala, ninguém entende, porque tem um monte de palavra diferente. Quando eles falam espanhol com a gente, parece que tá ouvindo seu avô falar. Tem um monte de palavras que você sabe que existe, que você jamais usaria. E se você é muito, tipo, velho, assim. E se você for pegar a gramática, né, como você constrói uma frase, ele é muito parecido com o português de Portugal, que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender. E as outras línguas latinas, o francês, o italiano, eu não sei, mas pelo menos com o francês que eu falo... Francês e italiano, os dois. E o espanhol, você vê que a construção gramatical é a mesma, que é diferente pra gente. Então, você tem... Aí, pra mim, dá tilt, gente. Aí não consigo. Eu comecei a construir essa persona que fala espanhol, né? Então, eu sempre tive essa habilidade, vamos chamar assim, característica de adaptar o meu modeling
para o que eu quero fazer. Então, quando eu falo inglês, é outro Bruno Pina que fala inglês. Quando eu falo espanhol, é outro Bruno Pina que fala espanhol. E esse modeling que eu faço de mim mesmo, eu descobri depois que é técnica de PNL, tem um monte de técnica que existe que eu nunca soube que era, técnica de rapport, sei lá. E eu comecei a criar esse modeling. E aí eu falei, tá faltando um modeling do espanhol. Eu falava espanhol igual eu falava português. E eu criei o modeling do espanhol. Eu criei o Bruno Pina que fala espanhol. E quando eu falo espanhol, eu já ouvi isso de várias pessoas quando hoje eu viajo muito para fora do país. O cara fala assim, nossa, mas você é da onde? De Porto Rico? Eu falo, não, eu sou da Bahia. Não, você não é brasileiro, nem fudendo. Né? E aí eu volto para meus caras brasileiros e falo, nossa, mas você muda de pessoa? Eu falei, sei lá, e virou esse meu modeling, né? Se eu falar espanhol aqui, é outra cabeça, outra pessoa. Sabe? Muito legal isso. Antes de eu fazer a próxima pergunta, esse negócio do modeling, eu lembro que uma vez eu modelei um workshop lá no Chile. E aí, com a galera dos Estados Unidos, tinha brasileira, tinha pessoal da América Latina. E eu ficava mudando de idioma, assim. Tipo, falava inglês com o cara não sei o quê, falava português. Eu fiquei, tipo, a tarde inteira fazendo isso, né? Aí, no final do workshop, veio um cara assim comigo e falou, cara, você percebeu que você... 3 pessoas diferentes, assim, você fica mudando, foi até meio estranho, assim, você fica mudando de pessoa a cada 2 minutos, assim, e você não percebe, né? Você só vai, tipo, põe um chip, troca o chip, põe um chip, troca o chip. Né? Uma professora de francês minha fez essa pergunta, se você muda de personalidade quando você fala uma outra língua. Eu falei, lógico que não, sou eu. Lógico que não, sou eu. Isso é uma francesa, eu tava na França, e ela falou, não, todo mundo aqui muda. Você fala com fulana, você fala inglês, você fala de um jeito. Você fala com ele, que é brasileiro também, você fala de um outro jeito. Na aula, você fala francês de um outro jeito totalmente diferente. Aí eu comecei a perceber isso. E eu incorporei esse modeling também de mudar a personalidade, mudar o chip pra se adaptar. E fica muito mais fácil de você falar uma língua diferente, né? Fazendo um gancho com essa coisa do modeling, você fez, não em idiomas, mas em tipos de, vamos dizer, de função, você fez 4 coisas completamente diferentes. Você foi garoto de programa, né? Exatamente. Profissional, ganhava por isso. Profissional, ganhar dinheiro fazendo programa. Então, você foi, cara, a parte técnica de codar, depois você virou consultor de estratégia, que é um negócio, assim, outro framework outro bicho. de cabeça. Depois você foi trabalhar em indústria farmacêutica, que, cara, é muito mais rígida, muito diferente, cheia de compliance. E depois você foi pro distrito, outra explosão, assim. Você sente que você foi virando personas diferentes, assim? Quem são os Brunos ao longo dessa jornada, assim? Ele devia ter começado com essa. Foi animal essa pergunta. Adorei a pergunta. A cara dele de orgulho. E essa pergunta é animal, porque eu reflito muito sobre ela, e não só pelos diferentes Brunos. Eu reflito sobre qual é a minha jornada, sabe? Muitas pessoas me buscam hoje, e é verdade, assim, eu fico muito orgulhoso, porque eu gosto de ajudar a gente, né? E as pessoas me buscam assim e falam assim, você já fez tanta guinada na carreira, me ajuda a guinar a minha? E eu falo, caraca, como é que eu vou ajudar alguém, né? Porque eu nunca parei para refletir sobre como foi que eu fui guinando tanto na carreira e qual característica eu fui absorvendo. E eu tô chegando a algumas conclusões, então vou tentar falar algumas delas. Primeiro, quando eu era um programador, um garoto de programa descolado, a característica mais forte que eu tinha era a comunicação, sempre foi. Eu sempre fui um cara que gostei de me comunicar, eu toquei em banda, né? Eu gostava de cantar, eu gostava de gente, cara. Eu gostei disso. Pô, mais um pra banda! Tem Márcio Maranhão, que a gente conversou no primeiro episódio, que escreveu Sob Pressão. Você, o Balalai, eu fico de backstage. Eu nunca fui. Eu tiro foto junto com as meninas aqui, eu gostei de minha turma. De cantar muito. Então, assim, quando eu gostava de cantar, era programador, enfim, tudo isso, quando eu trabalhei nas empresas, eu sentia falta de... Quando eu falo, né, faço a reflexão de que eu saí da IBM depois de estar lá durante, acho que 8 meses. Eu lembro que eu virei pro meu chefe na época, até hoje eu lembro o nome dele, ele chama Gregory McKee, ele ficava nos Estados Unidos e eu virei, Gregory, eu preciso mudar de área, essa área é muito pacata. E ele dizia, puxa, eu entendo, mas é que a área aqui na IBM tem um processo, naquela época, né, que projetos internacionais, você é do Brasil, eu sou dos Estados Unidos, você só pode mudar de área depois de 18 meses na empresa, só tem 8 meses aqui. Eu falei, e se eu saísse da empresa e voltasse? Ele falou, assim é mais fácil. Eu falei, legal, sempre gostei de coisas muito, muito próximas, muito conectadas com pessoas. Acabei saindo, fui para Fidelity, foi animal e tal, e aí eu fui criando, ainda fui como programador, fui como técnico, mas eu posso dizer que eu sou um cara muito ousado, então eu sempre assumi posições sem estar 100% pronto para elas. Só que a minha persona estava pronta.
eu tinha que queimar muito óleo no início para poder eu aprender e não deixar ninguém perceber que eu não sabia 100% das coisas que eu disse que eu sabia. Eu era um mentiroso compulsivo, mas de um jeito certo. Assim, eu tinha as competências só não conhecia aquilo no detalhe. Então eu estudava um fim de semana e eu conseguia... Eu montava um laboratório em casa de uma arquitetura X e eu dizia, não, eu conheço. Eu não sou um expert, mas eu conheço. Eu conhecia mesmo, não era mentira. Exatamente. É isso aí, overnight specialist. Então, eu fiz isso na programação quando eu fui para arquitetura. Eu saí de uma função super programadora de Unix para virar um arquiteto de softwares de .NET Mainframe, que eu nunca tinha visto na minha vida o Mainframe. Da mesma forma, quando eu saí de lá, eu fui para a Capgemini, né? Eu fui como gestor de delivery de uma operação grande, ainda que eu conhecesse muito, eu fui aprender a fazer muita coisa na prática. Quando eu saí de lá, eu fui para Resource. Eu fui para um outro lado, eu fui virar head de negócio, fui virar vendedor, né? Business Development, criar negócios com empresas de um tema que... Mobile Strategy. Tipo, eu saí de uma programação de sistemas de arquitetura, era o programa Nova Arquitetura do Bradesco, que eu trabalhava na época da Capgemini. Eu fui sair do Nova Arquitetura do Bradesco, lá no DDS, em Alphaville, na Cidade de Deus, para ir para virar head de Mobile Strategy. Nada a ver, mas tudo a ver. Assim, é canal, são soluções, problemas, necessidades. Então, essa minha guinada de programador, até que eu cheguei na IBM, e da IBM eu fui para essa parceria com a IBM com a Apple, e eu tinha que ser consultivo, propositivo, e eu falava, tá faltando alguma coisa. Então, comecei a desenhar essas metodologias consultivas e eu fui para a IBM Consulting. E na IBM Consulting eu também fiz muito trabalho estratégico, mas eu sempre tive essa cabeça de problem solving e de overnight learning muito forte. Isso que eu ia falar, cara, eu acho que essa característica é muito legal, assim, eu acho que e não é muito fácil de achar, né? Você é um resolvedor de problema, né? Você é o famoso estagiário da jaqueta azul, assim, você sabe essa história? O cara, não sei fazer, tem um menino ali, ó, ele senta ele resolve, o cara de jaqueta azul, que é o cara que senta perto da porta, assim. Você vira uma entidade única, que você sabe muito de várias coisas, não necessariamente ser um especialista, mas depois de um ponto, e eu jogo de novo a pergunta para você continuar respondendo a sua pergunta, quanto que esse acúmulo de informações aleatórias, parcialmente úteis e parcialmente inúteis, tem te feito um cara único, assim? Perfeito. Primeiro, a história de ser um problem solver, né, um trouble solver, era uma outra característica que eu descobri em mim nesse processo. Eu sempre fui muito bom de pegar buchas impossíveis e arrumar ela, estruturar ela. E depois que ela ficava uma bucha resolvida, eu me desmotivava. Eu não gostava da mesmice, eu não gostava da velocidade de cruzeiro. Não, eu gosto da velocidade de foguete, entendeu? E isso foi um trabalho para eu aprender também a lidar com a velocidade de cruzeiro, porque não dá também você só ser um abraçador de problemas. Quando eu fui trabalhar na Fidelity, foram quase 4 anos de projeto de migração. Eu trabalhava uma média de 16 horas por dia, na média, de domingo a domingo. E eu nunca tive burnout por isso. Nunca. Eu tive muito sono na estrada, né? Eu pegava a estrada Campinas-São Paulo, às vezes, né? Saía às 7 da manhã, voltava às 2 da manhã, todo dia. Também. E aí várias vezes dormia na estrada. Mas eu quase dormi na estrada 3 vezes. Eu quase capotei o carro. Parei no acostamento umas 15 vezes, mas tudo bem. A grande sacada para mim foi a minha capacidade de perceber essas características que eu tinha e de fazer reflexão sozinho, e eu sempre gostei de verdade, essas minhas 2 horas de estrada, às vezes 3 horas de estrada, fazia eu pensar muito em muita coisa, sabe? Só que sim, eu acabei virando um cara que criou muitas características únicas, e quando eu converso hoje com vários headhunters amigos que eu tenho, eles sempre me falam assim, me indica um Bruno Pina? Eu falo, mas eu não tenho um Bruno Pina para te indicar. E o cara, mas alguém parecido? Eu falei, putz, você vai juntar umas 5 pessoas, e sem nenhum... Não é demagogia. É que não tem gente com esses conhecimentos tão aproximados. Para mim, até, quando eu penso em eu formar um substituto, no início eu sofria por não encontrar pessoas igual a mim. E é que é a história do viés, né? Eu tinha um viés consciente. Cara, isso que eu te perguntava do substituto, cara. Acho assim, você é o tipo de cara que você assume uma posição, é um starting point. E você vai montar uma posição ao seu redor, e você vai virar o centro de gravidade de várias coisas, que depois... para a empresa é ótimo, mas também depois para de ser, porque você vira uma coisa ali insubstituível. Ou você quebra a sua posição quando você sai, ou você acha 3 substitutos, um para cada pedaço, não vai achar um cara para plugar, né? É muito louco isso, né? É muito louco, mas eu gostei muito do que você falou, de você se conhecer. Eu acho que é um pouco por isso que você não teve burnout. Vou jogar aí para
pro assunto que a gente gosta muito de falar. Do lado direito. Porque você se conhece, então você sabe até onde você vai, até onde te motiva e o que te desmotiva. E isso é muito legal, o autoconhecimento. E é difícil, tá? Porque Muito. vou pegar o ponto do André aqui e vou refletir sobre um tema. Quando eu tava na Fidelity, frustrações aqui online. Eu tinha uma frustração muito grande, que eu virei um cara muito reconhecido pelo que eu construí. E eu conto isso sempre, porque eu dou mentoria para algumas pessoas que eu conheço, parece que me lembram a mim mesmo em 2008, 2009. Que eu criei a síndrome do herói, né? Se você for super-homem, ninguém nunca vai te convidar para você ser Batman. Acabou, cara. Você é o cara que voa e tem alergia à kryptonita. Se alguém tiver uma oportunidade de emprego para Batman, não vai ser você que ele vai te chamar. Ele vai chamar qualquer pessoa, o Bruce Wayne, o Ben Affleck, qualquer um. Não vai ser o Clark Kent. E aí eu perdi muita oportunidade na Fidelity por não conseguir assumir outras posições, porque ele dizia assim, você vai sair dessa sua posição para outra, mas nem fudendo. E eu fui ficando preso na empresa porque eu virei o herói. Eu não conseguia ninguém para me substituir. E aí foi o meu trauma, vamos dizer assim, né? Eu aprendi muito com isso, porque a hora que eu consegui um substituto, que eu me livrei daquilo, eu falei, então, consegui, vou embora. Você fala, nossa, graças a Deus. Deu uma tranquilidade, né? Você descreveu a minha transição para os Estados Unidos, cara. Foi o parto, cara. Fiquei um ano tentando achar um substituto, assim. Não é porque as pessoas não eram boas. É porque, esse cara é bom nisso. Mas o outro pedaço não tem. E aí, e eu tenho um respeito muito forte pelo cara que era o meu chefe no Brasil, da Equinove, que é o cara que me shapeou, assim, a minha carreira inteira. E ele falou, cara, não dá pra você sair sem um substituto. Isso demorou um ano. Literalmente um ano. Fala assim, ok, deu certo. E eu consegui sair. Ainda sair faltando, assim, sabe? E é duro, porque eu acho que vai ter muito jovem ouvindo isso aqui, vendo que tá o monstro que tá construindo, e você vira escravo dele, né? Do seu próprio monstrinho, né? Qual foi a grande virada, né? A grande chave. Então, depois que isso aconteceu, e eu fui para outra empresa e foi dolorido, né? Sair daquela posição, eu virei uma outra pessoa, de verdade, assim, ali, na verdade, quando eu fui para Capgemini, trabalhar lá, e era um trabalho também super incrível, a primeira coisa que eu fiz, desde o início, foi formar um substituto. Então, eu cheguei na empresa já formando alguém que vai me tornar dispensável. E isso foi para mim revelador, porque eu sempre achava que eu tinha que ser, as empresas tinham que depender de mim para eu ter uma estabilidade no emprego. E eu descobri que, na verdade, quanto mais eu deixo as coisas irem, mais eu me torno estável, porque eu formo novas pessoas. Então, eu cheguei lá e eu tinha 3 possíveis substitutos para mim já, sabe? E ao fazer isso... Ai, que bonitinho! Ai, gente! E ao fazer isso, tem um gato aqui, gente. Quem tá só ouvindo e não tá vendo, tem um gato. Mas é um gatinho. A Malu, ela adora participar de uma live. Ela Malu? curte, né? Gostei e aí, do nome. só pra fechar esse tema, e aí, cara... E a partir daí, então, foi uma mudança muito grande. Então, eu comecei a todo lugar que eu ia, eu buscava quem era a pessoa que eu queria formar, a pessoa que tinha interesse em ser. E no início foi dolorido, porque tinha que ser parecido comigo. Depois eu comecei a dizer que qualquer um serve, não precisa ser igual. E eu fazia a reflexão assim, se eu não tivesse aqui, eles não teriam alguém para resolver? Teriam, então ponto. Então, foi importante para mim isso, tá? Só para dizer que isso foi uma virada de chave importante. Daí, o Bruno Pina hoje, ele entra numa empresa, na segunda semana ele busca um substituto, sabe? E ele quer ser dispensável. Eu dizia na AstraZeneca uma coisa que era assim, em 2 anos eu quero poder ser demitido e a empresa poder andar de pé, sozinha. Essa vontade de ser demitido, obviamente, não é uma loucura maluca, mas é apenas a energia que faz com que eu torne o meu trabalho o máximo compartilhável, dispensável mesmo, a ponto de eu não ser uma âncora na organização. Bruno, eu acho que você tem que dar mentoria para todo mundo. Se a gente tivesse mais pessoas pensando como você, o mundo corporativo seria outro. Eu tento ser muito consciente disso, porque quando você faz isso, você tem uma linha tênue ali entre não ligar e ligar muito, só que com respeito, autorrespeito. Então, quando eu criei esse autoconhecimento de mim, esse respeito a mim mesmo, acho que foi essa a mudança, né? Eu respeito tanto a mim mesmo, eu sou tão bom comigo e pra mim que eu acabo sendo para as pessoas que estão comigo e eu tento transformar isso numa cultura. A ponto de, quando eu tava no meio da pandemia, no início do ano passado, na verdade, antes de começar a pandemia, eu comecei a entrar num ciclo de autoconhecimento bizarro, assim, bizarro mesmo. Eu nunca tinha feito um autoconhecimento guiado, eu sempre me autoconhecia sozinho, né? Até cheguei a fazer terapia, mas não foi bom, mas eu não quis continuar assim, mas eu fiz um autoconhecimento bizarro.
E eu comecei a me auto-identificar uma pessoa tão calma nos ambientes mais caóticos. Eu sou aquele cara assim, sabe? Tá um caos, eu tô calmo assim, ó. Eu com aquela cara serena, tranquila, acalmando todo mundo em volta. Nem que por dentro eu tô tomando um remédio de gastrite às vezes. O meme do cachorro. Ansiolítico. Assim. O ansiolítico eu não tomo, é que engraçado, né? Eu sou uma pessoa que gosto tanto de controle. Não de controle, mas assim, eu gosto tanto de conhecer a mim mesmo, de saber... Sentir cada microcélula do meu corpo, que eu não uso muito artifícios externos, né? Até remédio eu evito tanto, é muito louco. Eu tô pra perguntar isso, eu ia perguntar até pro Rodrigo, pro nosso CEO aqui na iniciativa, porque eu vi um post seu no Instagram sobre... Eu não sei se foi sobre isso, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com o que você tá falando. Sobre budismo. Acho que você colocou alguma coisa no Stories... Não sei, alguma coisa assim. Eu sempre coloco alguma coisa. Você é budista? Você pratica filosofia budista? Posso falar assim? Legal. Acho que porque isso tem muito a ver, né? É, você se conhecer, sentir, ter esse mindfulness, né? Sentir todo o presente, todas essas emoções. O budismo entrou na minha vida, mas eu diria que eu transcendo todos os encontros religiosos que eu tive, né? Eu sou baiano por natureza. Você tem ali o sincretismo, né? Então... Não é todo baiano, mas na minha família sim. Então, espiritismo, candomblé, umbanda, eu cresci com isso, né? A igreja, eu ia para a igreja, eu ia para todos esses ambientes. Então, eu tenho um Xangô aqui no braço, eu tenho aqui um Ganesh no outro braço. Então, eu navego em muitos... eu tenho um outro aqui que é um Amaori, porque eu gosto muito da leitura das religiões sobre o que é o Deus, o que é a paz, o que é... Eu esqueço as religiões no dogma tradicional que gera problemas do mundo, mas... que eu tiro de bom disso. E o budismo me dá uma paz muito grande na história da impermanência das coisas, sabe? É a parte que eu mais gosto dos dogmas budistas, que é nada é para sempre, e não é nem só isso que fala impermanência, seria um podcast só para isso, mas eu gosto da filosofia budista sobre a história de deixar ir, de não ser seu, né? De que as coisas, que nada é para sempre, naturalmente, de que eu li um livro no meio da pandemia também chamado Siddhartha, que é a história de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? E esse livro ele fala muito sobre todos os dogmas budistas num formato de um livro gostoso de ler. Então, eu não sou budista, para responder a sua pergunta, mas eu sigo muito da filosofia budista, leio muito sobre o budismo, tenho livros de budismo em casa, e, inclusive, na foto do fundo do meu celular, tem um presente que me deram, que é não sei se eu consigo mostrar aqui, que é um Buda, só que com o sinal do Olodum atrás. E ele é um desenho que me deram de presente, e é o Buda do Axé, porque me chamavam de Buda do Axé no trabalho. Porque eu sou muito calmo, muito tranquilo, e eu levo ensinamentos para os times que eu trabalho, então me chamavam de Buda do Axé. Muito legal. Um dos melhores apelidos que eu já ouvi. Combina com você, gostei. Vou mudar agora no meu contato do celular. Você me parece ser a pessoa que não compra coisa, você adquire experiências, cara. E experiência vira foto, vira memória, vira conversa, né? A experiência não vai pra gaveta, né? E aí eu toco no ponto vou falar dos três últimos, né? McKinsey, AstraZeneca e Distrito. Primeiro que eu sempre tive, igual as pessoas têm sonho de ir pro Google, de ir pra IBM, meu sonho era ir pra McKinsey, né? Mas eu tinha um viés que, né, todo McKinsey tinha que ser ex-faculdade de top de linha, MBA fora do país, etc. E quando eu fui convidado para ir para a McKinsey, que eu não tinha nem nada disso, para mim foi um puta de uma empolgação. E eu fui, então foi do caralho. E aí quando eu fui também foi eu gosto de falar que eu tenho gestalts que se fecham quando eu mudo de empresa. Eu só saio de uma empresa, não é porque tem uma oportunidade melhor, é porque eu preciso sair. Meus ciclos são mais curtos porque eu sou ansioso. Então, meus ciclos geralmente são de 2 anos, 2 anos e meio nas empresas. Meu desafio comigo mesmo é ficar mais tempo que isso. Por quê? Porque eu sou ansioso, né? Eu digo que a empresa que conseguir me manter mais de 2 anos e meio está conseguindo me dar desafios muito bons. E quando eu fui para a McKinsey, foi nessa mesma época de 2 anos e pouquinho que eu estava na IBM, quase 3 anos, e era um desafio incrível. E a gestalt que eu fechei quando eu saí da IBM e entrei na McKinsey me transformou numa outra pessoa. Eu tenho saltos quânticos entre empregos. E nem que seja de um fim de semana entre um emprego e outro, que eu nunca tiro mais que 3 dias entre um emprego e outro, isso me muda muito. E é engraçado porque eu não sei explicar como, mas me muda demais, sabe? Você saiu da AstraZeneca num dia. No dia seguinte, você estava no Distrito participando do Kiss. Exatamente. Exatamente no dia seguinte. Foi no mesmo dia?
Eu lembro que eu te liguei. Então, eu comecei já, eu tô aqui numa reunião. E aí eu fechei só esse ponto. Então, eu fiquei na McKinsey um tempo, que foi até um ciclo menor. É uma empresa que eu sempre tinha muito orgulho de estar lá, de verdade, me sentia muito bem. Saí por um tema de saúde emocional da minha família, né? Eu viajava muito. É uma empresa que eu tenho uma gratidão absurda. Eu amo todo mundo de lá. Não deixo de ser fã nunca. E só que eu tive eu viajava todo domingo à noite e voltava toda sexta à noite, né? Isso durante muito tempo, poxa, com esposa, com filho, não é tão fácil. Então, eu ficava muito fora do país por causa do meu maldito espanhol fluente, né? Colômbia, Panamá, Chile, Argentina. Eu sei exatamente o que você tá falando, cara. E aí, cara, enfim, fiquei lá um tempão, não vou falar de McKinsey, mas amei, assim, foi uma experiência também que, lá falam que tem dog years, né, dog months, cada mês vale por 7 anos, então eu fiquei muitos anos lá, fiquei 18 meses só na McKinsey, mas foi uma mudança tão grande na minha vida também, foi uma gestalt fechada mais acelerada, tanto familiarmente como tudo. E eu fui aí pronto, saí do mundo de consultoria e fui para uma AstraZeneca. Quando eu fui para lá, foi propósito, cara. Eu sou um ser humano muito foda, né? Assim, sou um cara muito humano mesmo. Aí é pra falar, porra, que bizarro, não. Mas pra mim é um diferencial mesmo ser humano hoje. Porque tem muito ser humano aí que não é humano, só é ser, né? Eu sou um ser humano muito preocupado com o que eu entrego. Então, quando eu vi que eu tava numa puta empresa e cumprindo o meu sonho, mas esse meu sonho tava atrapalhando o sonho de minha filha ou de minha esposa, doeu muito em mim, né? A decisão de ir embora foi por mim, por eu não estar conseguindo harmonizar o lar. Eu fiz o contrário. Eu saí da Roche e fui para a Equilvia Consultoria, a mesma pegada, assim. Eu lembro quando eu saí da Equilvia do Brasil, que eu fiquei quase 7 anos lá, no meu mês de despedida eu falei, obrigado pelos 26 trimestres que vocês me deram. Porque você nem pensa em ano mais, cara. Você só pensa no trimestre, fechou o quarto. Cara, obrigado pelos 26 quartos. Ou você pensa em quarter ou você pensa em projeto, né? Obrigada pelos 100 projetos que eu participei. Pelos engajamentos que eu participei, pelos engagements. Exatamente. É que eu tô há tanto tempo, né? Sei lá, 8 anos, que você acha que esse é o normal, cara. Você viver em ciclo de quarto, viajar, vai e volta. Tudo doido isso. E eu não acho errado, tá, André? De verdade, cara. Assim, cada um tem e gosta daquilo. É aquela história de o que você coloca como prioridade. E eu não quero dizer que as pessoas que hoje estão em consultoria não têm prioridade que eu tenho, mas a minha cabeça pensa diferente. Então, para mim, eu não consegui, e aí foi uma falha minha, talvez, mas eu não considero como uma falha, foi necessário. Não deu para compartilhar as duas coisas, sabe? Na McKinsey tem uma cultura que eu gostava muito. Make your own McKinsey, né? Tipo, você faz sua própria McKinsey, é você que decide se você vai trabalhar pra caralho, quantos países você vai ou não vai. E eu fiz a minha McKinsey de viajar e eu gostava disso. Mas chegou num ponto que isso gerou tanto impacto que eu tive realmente que sair. E quando eu fui para a AstraZeneca foi engraçado porque não tinha nada a ver comigo, né? Tipo assim, eu nunca tinha nem feito um projeto, nem um engagement em uma farmacêutica. nem assim... me perguntavam várias vezes, você atendia a farmacêutica pela McKinsey para você entrar assim direto? Eu falei, não atendia. E quando o Red Hunter me buscou, eu falei, cara, eu não sei nada sobre a farmacêutica. Mas eu sou consultor. O que eu dizer para ele a minha única vantagem é que eu sou um fucking freaking fast learner. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que na primeira entrevista eu já vou ter feito uma imersão estratégica de farma, como se eu estivesse indo fazer uma apresentação de uma proposta para um cliente de uma consultoria. E foi o que aconteceu. Cara, antes da primeira entrevista eu tinha feito todo um deck. Até esses dias eu tinha o deck do estudo do mercado farmacêutico como se eu estivesse na McKinsey. Eu desenhei um deck, tendências do mercado, as 3 principais tendências do mercado, os cases principais, as principais dores, como é que funcionavam os modelos operacionais, as organizações, faturamento, margem, as 5 maiores. Fiz tudo isso como se fosse um consultor e fui para entrevista. Então, eu já sabia o que eu ia propor, o que eu ia discutir, qual era a inovação, qual era a grande máxima que a empresa tentava resolver nos últimos anos e não conseguia, blá, 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 blá. E aí, Distrito repete o cenário. Assim, eu acho que daqui em diante, minha carreira... ela é sempre em busca de algo que eu nunca fiz, algo que eu posso fazer usando todas as minhas características do meu passado. Os Brunos que me trouxeram aqui, eu respeito e admiro muito eles, mas eles sempre me transformam em um outro bichinho, tipo o Megazord, né? São vários Pokémons se transformando. Eu sou um Transformer, cara. Eu transformo todo dia, minha cabeça tem sinapses cerebrais absurdas. Eu penso loucuras e eu sei que é uma característica minha.
e que acaba sendo uma unicidade, né? Você fica único no negócio. Tem que ter muito cuidado com essa loucura na sua mente. Eu sinto que você está jogando War, né? 24 territórios, né? Você está lá, tipo, fui consultor, fui programador, fui gestor, entendeu? Opa, Próximo! falta empreender aqui. Você vai conquistar 24 territórios. Eu já tenho 2 startups, então já empreender já faço junto. O clique de todas elas, se eu for fazer uma análise atemporal dos Brunos que viveram em cada uma dessas linhas do tempo aí, dessa física quântica, os cliques sempre foi algo que mexeu com... Não é nada da empresa, mas mexeu com os meus próprios valores. Sempre foi esse o grande clique que me fazia sair das empresas. Os inputs para cada um desses cliques foram diferentes em cada uma das minhas versões, pela minha maturidade. Então, talvez no início os cliques eram mais simples e depois foram ficando mais complexos, né? Na minha série da IBM, um clique foi um clique mais duro, assim, de valores mesmo, não vou dizer corporativos, mas algumas situações que você passa numa empresa global. E aquilo mexeu comigo muito forte. E quando eu entro naquela vibe de mexer muito forte, ainda é uma coisa que eu estou evoluindo, né? Eu passo um quiabo na perna e eu desço a ladeira e eu não consigo subir mais, não tem ré. E quando eu entro nessa, eu tenho que sair. Se eu não sair, eu viro um detractor. Eu fico ruim, eu não fico legal, eu fico numa bad. Então, sempre os meus cliques foram algo que, para mim, era um valor muito grande e eu precisava superar aquilo. E aí eu tentava superar, sempre tentei superar dentro de casa, ou dentro de casa que eu falo, dentro da empresa, né? Mas quando eu não consegui, e aí o tentar superar dentro da empresa também foi aumentando. No início talvez foi 2 meses, depois foram 6 meses, teve outro momento que foi 1 ano, mas sempre foi isso. Então, só para fechar, o clique é algo que mexia muito comigo. Da McKinsey para a AstraZeneca, similar, foi família. Da IBM para a McKinsey, teve ponto de valores também, conectados com família um pouco, mas mais valores internos meus. E da AstraZeneca para o distrito foi a sensação de que eu podia entregar muito mais para o ecossistema do que eu estava entregando só para uma empresa. Sabe assim, aquela sensação de give back. Eu tinha um bom give back na AstraZeneca na saúde, eu amo a saúde continua o meu foco de trabalho, minhas 2 startups são em saúde. Mas eu sentia só que era muita tesoura para podar minhas asas num ambiente extremamente compliance como é o farmacêutico. Então, era às vezes solitário fazer inovação numa empresa desse porte com a minha cabeça tão inquieta, né? Então, a minha decisão foi essa, eu ir para um lugar onde as minhas asas pudessem ficar mais tranquilas. E aqui no distrito é um lugar que, pelo contrário, eu era o disruptivo em todas as empresas que eu trabalhei. Aqui eu sou caindo da coxinha. Só pra gente terminar, tá acabando o café. Qual que é o Bruno do futuro? O que você espera do Bruno daqui pra frente? Essa pergunta aí precisa de um whisky. Né? O Bruno do futuro. Puxa, que legal, que pergunta incrível. Ninguém nunca me fez essa pergunta e eu não tenho resposta, mas eu vou tentar elaborar. Sempre me perguntam o Bruno do passado, que aprendizado eu deixo para as pessoas. Ninguém nunca me perguntou, né, a minha versão do futuro. O Bruno do futuro é um cara mais desapegado. Eu tenho ficado cada vez mais desapegado das minhas faculdades que me trouxeram aqui. Eu acho que o Bruno do futuro ele vai virar um ativista. Muito forte no que é social, no que é impacto, no que é ajudar as pessoas. Acho que isso é um Bruno que eu vejo muito crescendo em mim, sabe? Uma pessoa que leva uma boa palavra sempre para as pessoas. Eu já sou um pouco disso hoje. Leva sempre isso, você já faz isso. Mas eu acho que eu vou exponencializar isso, sabe? De alguma forma, o Bruno do futuro vai conseguir levar mais isso. Ainda que eu faça isso muito hoje, eu sinto que a minha bolha é uma bolha pequena. O Bruno do presente ainda não sabe como, mas o Bruno do futuro gostaria que ele fosse alguém mais realmente conectado com causas sociais, sabe? Alguém que vivesse mais isso. Já desenhei vários projetos para eu ir para a África, para eu ficar sem nada, para eu viver de minimalismo, assim, sabe? Já desenhei vários projetos desses na minha cabeça. Nunca consegui executar e eu acho que o culpado sou eu, porque eu gosto do que eu tenho hoje. Então, eu acho que o Bruno do futuro ele vai se arriscar. Ele vai tentar fazer coisas que ele nunca fez, como ele sempre faz, só que dessa vez sem esperar literalmente nada em troca a não ser o humano, sabe? A energia dos outros. Muito legal. Gostei desse Bruno do futuro.
Se eu pudesse descrever em uma palavra, cara, seria catalisador, sabe? Você entra para acelerar as coisas e fazer acontecer. Não necessariamente você vai fazer, mas sem você é assim, 3 vezes mais devagar. Com você é 10 vezes mais rápido, entendeu? É assim que eu descreveria. 3 meses atrás, 4 meses atrás, 5, não sei. Em abril, mais ou menos. Te liguei pra pedir uma ajuda e em 5 minutos de conversa você resolveu meu problema. Não sei se você lembra. Eu lembro sim. E eu tô aprendendo a dizer não para essas coisas. Não, né? Eu adoro ajudar, eu não digo não, mas eu tentar ajudar de uma forma que eu me entrego muito às pessoas. Uma outra autodefinição que eu tenho eu tenho que ter uma consciência muito grande, porque minha cabeça ela é diferente, e eu fico até brincando, alguns amigos me chamam de ET. Eu durmo pouco, eu durmo 3 horas por noite, né? 4 horas. Então, há muitos anos. Isso não me deixa mal. Todos os médicos falam que um dia eu vou ter um treco. Eu falo que eles não sabem nada da medicina. Mas eu vou fechar. E eu tô rindo porque eu não consigo, tá? Mas eu respeito também, né? Nunca é igual. Mas só fechar o ponto. Então, eu tenho uma coisa em mim que eu entendo que para eu ser o que eu quero ser, eu tenho que estar sempre frustrado. Então, eu nunca estou satisfeito. É difícil eu estar satisfeito com as coisas. E eu preciso controlar essa emoção para ela não virar um burnout, né? Então, eu controlo muito as minhas emoções, mas eu sempre, tenho certeza, sempre eu estou frustrado. É uma energia ativa. Essa além de catalisador, é a frustração. Mas eu cataliso a frustração para ser uma coisa que é o que te motiva. Combustível. Eu vou encerrar. Infelizmente, a gente pode marcar toda semana um bate-papo com você. Mas brincando, Bruno, obrigada por bater esse papo com a gente. Espero que da próxima vez seja presencial. Pode vir visitar a gente. Ou a gente vai visitar o André, tanto faz. Eu não vou achar chato. O André também. Eu não acho ruim. Ou a gente vai pro México. Mas eu agradeço também o convite. De verdade, eu gosto, adoro bater papo, adoro bater papo sobre coisas, não trabalho só, né? A gente às vezes fica só preso no trabalho, só falar de trabalho. Eu gosto muito desses papos soltos. Acho que foi isso que eu perdi muito na pandemia, né? Você entra numa reunião agora, a reunião tem pauta, início, meio e fim, e você não marca a reunião para poder falar merda com tal pessoa, sabe assim? Tipo, você sempre você sempre tá trabalhando, né? Até quando você não tá, você tá. Então, obrigado pelo convite também, pelo papo gostoso. Entrei sem expectativas, saí muito, muito contente com esse papo, de verdade. Fico muito feliz. E, André, obrigada também. Cadê a Malu para dar tchau? Gracias por tenerlo aquí con nosotros. Fue una conversa padrísima, muy buena. Que se queda super bien aí em São Paulo. Merci, Bruno. Muito bom, obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Papo no Café, disponível no Spotify e no YouTube, com 2 pessoas ilustríssimas, André Balalai e Bruno Pina, que estarão presentes com a gente nos eventos na Fizz Week, Fizz e Simetria, cada um em um representante de cada. Inscrições abertas no site fizzweek.org.br, totalmente digital, totalmente gratuito, transmitido pela Trust, nossa plataforma, nossa rede social da saúde. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, pessoal.